Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um episódio do Pod Saúde. Hoje falaremos de um período, de uma fase muito natural na vida de toda mulher, mas que é repleto de inseguranças, que é a menopausa. Para isso, a gente trouxe nosso time de garotas para conversar e trazer dicas para vocês de como enfrentar esse período e de como passar por ele de uma forma mais leve e mais informada. Então temos aqui a Gisele, nossa cirurgia dentista, a Carla, nossa oncologista, a Cíntia, nossa cardiologista, e a Gabriela, a nossa nutricionista. E aí, Carla, nos conta, como é que é essa menopausa, quando que começa e o que a gente tem que prestar atenção? Tá, então acho que bem o que tu salientou ali, né? A menopausa é uma fase natural. Todas as mulheres, né? Se a gente chegar nessa fase de idade, a gente vai passar por isso. Quando que a gente diz que é a época de entrar na menopausa, tá? A nível mundial, ao redor de 45 até 55 anos. A gente diz que é uma menopausa precoce, então tá fora dos parâmetros esperados aquelas mulheres que entram na menopausa abaixo dos 40 anos, tá? Então, o que representa essa fase, gente? A gente tem uma dosagem hormonal diferente. Então, uma dosagem mais baixa de estrogênio, progesterona, um aumento do FSH, tudo às custas da falência ovariana. E isso vai ter uma repercussão gigante no sistema, no corpo dessa mulher, que é uma fase cheia de insegurança, que tem vários mitos, várias verdades, e que a forma de olhar para isso tem mudado muito, né? Então, acho importante a Cíntia dar o parecer dela, falar da parte cardiovascular, o que influencia, o que não influencia, se é importante esse estrogênio ou ele não é mais. Como é que tu vê isso? Olha, Carla, o que eu percebo assim nessa minha vida de cardiologista é que a gente sabe que o estrogênio ele tem aquele efeito protetor sobre os nossos vasos, sobre as nossas artérias, e a gente tem um aumento exorbitante de doença cardiovascular na mulher depois dessa idade de 45, 50, 55 anos, que coincide com esse período de menopausa, né? Mas eu entendo que tudo que a gente sabe sobre mulher, sobre saúde, sobre o ser humano acaba se sobrepondo nessa fase, porque com o envelhecimento, inclusive de homens, a gente tem mais tempo, mais anos de exposição às doenças que são os fatores de risco cardiovascular. Então, esse período ele acontece junto. Então, você tem uma mulher de 60 anos que está na menopausa há poucos anos, sofrendo essas alterações hormonais e esses riscos para a saúde, que depois a Gipsy também vai trazer algumas questões aí vasculares importantes, mas a gente tem também um tempo de exposição à doença. Então, às vezes tu tem uma mulher que já está há 15 anos com diabetes, que carrega uma dislipidemia, às vezes desde os 30, que é tabagista ou que fumou durante muito tempo. Então, o que acaba acontecendo nessa fase? As mulheres têm muito mais infarto por doença coronariana, né? Aí, claro que isso acontece também no sexo oposto. A gente também tem esse tipo de acontecimento, mas é porque a gente também tem o envelhecimento humano, né? Então, o que eu te digo é que realmente o estrogênio ele é um fator de proteção, porque numa idade mais jovem as mulheres sofrem menos de infarto do que os homens. Mas depois essas coisas acabam se igualando. Então, para mim, o que impacta no tratamento dos pacientes realmente acaba sendo tratar fator de risco cardiovascular, que são aquela série de coisas que eu sempre falo, né? Que citei alguns aqui. Então, pressão alta, tabagismo, obesidade, sedentarismo, dislipidemia, que é esse problema de colesterol, de triglicerídeos. E tudo isso vem junto com essa bomba de informações que a menopausa vai trazer para a mulher, que traz muito sintoma emocional, dificuldades, por causa que tem sintoma de menopausa, calorão, coincide às vezes com um período que a mulher realmente está ficando um pouco mais velha, que muda tanto, tudo, muda a aparência, muda características sexuais, né, de se relacionar com o marido, é uma hora que a gente começa a ter mais depressão. Então, realmente, eu acho que deve ser um período difícil, mas eu ainda penso que se a gente passar pela menopausa, a gente pode ser grata, senão que a gente está aqui. A resiliência da mulher é muito grande, né? E essa fase da menopausa e da pré-menopausa é um período que põe à prova isso, porque eu recebo muito no consultório essa parte da harmonização. As mulheres, assim, por volta dos 45 anos, elas já começam a sentir na pele esse impacto, né?
a pele fica mais fina, fica flácida. As pacientes chegam para mim e dizem assim, nossa, meu rosto parece estar derretendo, está tudo caindo. Então, isso é uma coisa que impacta muito no emocional da mulher. A mulher já está fragilizada, às vezes por uma história de vida difícil, aí chega naquela fase, já diminui a libido, já começa a ter dificuldade de dormir e a pele do rosto está na cara, né? Então, diminui a produção de colágeno e elastina, já tem essa flacidez e essa falta de sustentação da pele. E os hormônios têm estudos que falam que impactam nessa produção de colágeno. Então, é um momento que eu acho que as mulheres, elas têm que se olhar, elas têm que aceitar que esse é um período difícil, mas graças a Deus que está acontecendo, porque ela está viva, e começar precocemente os cuidados. Ela não vai passar de 50 a ter uma aparência de 30, mas ela vai ter aquela aparência mais cuidada. Ela pode fazer tratamentos que melhoram a hidratação, porque ela perde esse sebo da pele, esse manto de proteção que é esse manto hidrolipídico da pele, que é uma proteção que acaba tendo uma hidratação e ela vai ficando com a pele mais ressecada, mais fina, mais flácida e parece que está tudo ruim. Então ela tem que se olhar e ver que ela pode ter um tratamento que vai melhorar, que as amigas vão olhar e vai dizer, nossa, como tu tá bem, não parece a tua idade. Isso já é um ganho no emocional. E ontem eu comentei com uma paciente, eu disse, como um tratamento às vezes já melhora tudo, porque ela faz um procedimento e aquilo impacta na autoestima dela, que ela vai começar a passar uma base, vai passar um rímelzinho, vai pintar o cabelo, vai se sentir melhor. E isso vai passar um batom e isso já dá um up no seu emocional. Porque então eu acho que a procura de tratamentos estéticos para melhorar essa fase ajuda muito, mais do que a gente imagina, porque é uma fase que a mulher fica insegura, ela começa a se achar feia, começa a engordar, começa a ter depósitos de gordura que antes ela não tinha, a cicatrização é mais difícil, então parece assim, poxa, terra arrasada, mas não precisa ser assim. E até na alimentação, né, Gabi? Quanta coisa pode ser feita nesse sentido para ajudar as mulheres na menopausa? Com certeza. Acho que o que mais eu escuto, né, no consultório é se vai engordar durante a menopausa, né? Não é uma sentença, né? Mas não é uma sentença. Então, tudo pode ser prevenido e se não for prevenido, pode ser tratado. Então, tem 3 fatores importantes que acontecem na menopausa que provoca esse aumento de peso. Um é o aumento da fome, né? A redução da saciedade, demora mais para se sentir saciado. O segundo é a redução de massa muscular. E o terceiro é o aumento da sensibilidade ao sódio, então tu tem uma retenção de líquido maior, né? Então são 3 fatores que a gente pode modular através da alimentação. Então, falando do primeiro, que eu acho que é o que mais a paciente sente, mais a mulher sente, né? Que é a fome, o aumento do apetite. Então, isso tudo começa lá no intestino, porque a falta desse hormônio, desse estrogênio, vai fazer com que aconteça uma disbiose, né? Que é uma mudança da nossa microbiota intestinal. Algumas bactérias acabam morrendo, as bactérias que sobram acabam aumentando de volume. Isso faz com que aconteça uma maior degradação das aminas, que são os hormônios, né, que nos dão saciedade, que nos dá a sensação de que já passou sua fome, que também melatonina, serotonina, que nos dá aquela sensação de prazer. E essa disbiose pode ser modulada, então a gente pode colocar alimentos probióticos, né, fazer uma suplementação de probióticos também, introduzir kefir, kombucha, que são alimentos que vão repovoar essa microbiota intestinal e fazer com que tu tenha novamente essa expressão melhor dessas aminas, né? Outros fatores também na suplementação é o óleo de prímula, também auxilia bastante, né? É importante lembrar que é bom utilizar ele 2 vezes ao dia, no almoço e no jantar de preferência, junto, né, nas refeições, para melhorar essa expressão do estrogênio. Ali para essa questão da saciedade, o cromo também auxilia bastante, e a vitamina B6. Então são suplementos que podem ser utilizados, claro que em momentos diferentes, né? Como a gente tem essa redução da serotonina,
colocar ali um chocolatinho, 70%, lá pelas 4, 5 horas da tarde, vai ajudar a modular isso e tu sentir menos aquele desejo de consumir um volume maior de carboidrato à noite, que acomete bastante as pacientes, que elas relatam bastante. Então, o cuidado na alimentação vai ajudar a reduzir essa sensação maior de fome que acontece nesse período. Isso que tu falou da perda muscular é muito evidente, né, na menopausa. Como diminui a musculatura, daí, claro, tu diminui o gasto calórico, porque tu precisa mais energia para manter tu queima mais energia para manter o músculo do que a gordura, e isso é importante. E eu acho que uma coisa que é muito importante nessa fase é uma rede de apoio de amigas, né? Como é importante as mulheres contarem uma para as outras os seus problemas, as suas dificuldades. Nossa, eu tô com problema dentário, porque acontece também problemas dentários na menopausa, por perda óssea, por inflamação gengival. E aí a outra, eu fui lá num colega que me tratou, que, sabe, essa ajuda é muito importante, esse apoio de conviver com pessoas. Não que sim, tá todo mundo no mesmo barco, mas para ti trocar figurinha, para te ver, poxa, eu não tô sozinha, tem solução, meu problema, tá sangrando a minha gengiva, eu tô com mau hálito, também é um problema que acontece na menopausa. Então, assim, tu troca informações, troca esse podcast aqui, é para isso, é para dar informações para você, para ajudar, para levar uma luz. Poxa, tem solução, eu não tô sozinha, tem alguma coisa que eu posso fazer que vai melhorar a minha vida. Aproveitando só esse gancho que tu falaste da questão dos ossos, da parte dentária também, né? Eu ouvi uma amiga geriatra falando essa semana, muito importante sobre isso, que a gente pensa na osteoporose e a gente liga ela simplesmente ao cálcio, né? E vitamina D. E na realidade, se tiver um bom acompanhamento da parte de um profissional de educação física ou algo assim, que foque na musculação, o que acontece? O músculo, ele tá muitas vezes grudado ali no osso, né? Então, o que ele vai fazer? O fortalecimento desse músculo vai estressar o osso, então ele vai estimular a trabécula, que são aquelas travezinhas que tem dentro do osso, né? Então, estimula e torna esse osso mais forte, o que é muito importante para um envelhecimento saudável. Porque a gente quer o quê? Nós queremos força nessas pernas, nós queremos força nesses ossos. E um dos medos que vai entrando na menopausa, que são um dos exames que a gente acaba fazendo, é a da densitometria óssea, justamente para a gente calcular como é que está indo a minha deposição de cálcio nos ossos, nos dentes, enfim, como um todo. Então, tem que lembrar, a musculação ela é super importante para um envelhecimento saudável, né? Tu sabe que na alimentação, a gente fala, né, cálcio para evitar a osteoporose. Só que ele só vai evitar, né? Depois que tu tá com ela instalada, depois que tu tem uma degradação da matriz óssea, o cálcio não vai repor isso. A única coisa que vai repor é o exercício resistido, é o impacto. Então, é importante prevenir, mas a musculação depois é o que vai fazer o tratamento, né? E tem que ter um cuidado também, vou tomar cálcio. O cálcio não deve ser usado pela pessoa indiscriminadamente, porque às vezes, ao invés de ele se depositar nos ossos, ele pode se depositar nas artérias. Se não tiver acompanhamento de vitamina D, não é mais ou menos isso, Cíntia? Que precisa ter, para o cálcio ser depositado no lugar correto, ele precisa ser carreado ou pela vitamina K2 ou pela vitamina D, porque tu não pode simplesmente ingerir cálcio adoidado, não, é isso? E a ingestão de cálcio adoidada, né? Na verdade, que vai na farmácia sim, e compra, né? É bonito, tá lá na farmácia, tem o atendente vende porque faz parte do pacote, tu chega lá e toma. Né? Mas assim, talvez essa pessoa não precise de uma reposição de cálcio, né? E ela vai usar indiscriminadamente. Isso vai acarretar alguns problemas, como litíase renal, entre outros, né, problemas relacionados a isso. Mas assim, o que vocês falaram, eu acho que é bem importante. O que a gente está salientando aqui, está todo mundo falando, tanto na parte nutrição, a parte odontológica, a parte vascular. A gente tem uma distrofia, vamos pensar assim, corporal com a menopausa. Se é devido exclusivamente à menopausa ou se é o processo de envelhecimento, eu acho que está tudo muito misturado, né? Mas assim, o que a gente tem? É fato, vai ter uma perda óssea,
consequentemente, porque o hormônio está mais baixo, vai ter uma perda muscular e tu vai ter uma distribuição diferente de gordura no corpórea, tá? Então tu vai acumular gordura em algumas regiões que aos 20, 30 anos tu não fazia isso. E eu acho que é isso que acarreta essa queixa lá da mulher, eu tô mais feia, eu tô isso, eu tô aquilo. Porque aí tu vê que tem um depósito maior no abdômen, né? Aí fica aquela obesidade central. Isso vai né, acarretar alguns problemas relacionados à circulação dos hormônios, que vão controlar a glicemia dela. Então, é todo esse contexto. Então, acho que essa parte que tu falou, assim, em relação a como que a gente vai administrar essa fase, é muito importante. Ter um educador físico, eu acho que é muito importante, né? Então, a prática de exercício, eu vou usar o óleo de prímula, eu vou usar, vou repor colágeno, vou repor... Chá de amora. Então, eu acho que isso é importante, né? Então, até assim, as gurias que lidam mais com essa parte cardiovascular, o que vocês enxergam nisso, assim, especificamente, assim, é a mulher na menopausa, é aquela mulher da menopausa que está fazendo uma reposição hormonal, vocês lidam com isso ou vocês não lidam com isso? Como é que vocês veem isso? Pergunta pra Cíntia, né? Só que essas coisas polêmicas tu quer perguntar pra mim, né, bonita? O que a gente vem vendo, assim? Vamos dar um panorama geral. Houve uma época em que a mulher entrava na menopausa, entrar na menopausa igual a reposição hormonal. Né? Então todo mundo passou por essa fase, né? A gente percebeu o quê? A gente, quando eu falo, né, a área médica, percebeu o quê? Que houve um aumento significativo dos eventos tromboembólicos e não se tinha todo esse benefício que se imaginava. Claro, tinha um melhor controle do calorão, tinha um melhor controle, melhorava a libido, enfim. Mas isso valia a pena a gente aumentar esse risco, digamos assim, de morte, né? Do que só controlar os sintomas? Será que não existe algo que a gente poderia diminuir o risco de morte, controlar os sintomas? E aí entrou numa fase que não, é proibido, ninguém mais repõe. Então, menopausa, tu vai lidar com o teu calorão, tu vai tomar o teu chá de amora, tu vai fazer uma atividade física e tu vai lidar com isso. E tu te lasca, engole o choro. Engole o choro e vai. E agora, graças a Deus, nós chegamos no equilíbrio que a gente tanto fala. Então, hoje, o que a gente percebe, assim, dos nossos colegas que trabalham mais com reposição hormonal? Porque essa não é a minha realidade, creio que não seja a tua também, né, Cíntia? A gente recebe esses pacientes, mas a gente não começa o tratamento. A gente percebe o quê? Que há muito mais parcimônia, né? Então, aquela paciente em que realmente tem um risco cardiovascular menor, que não tem um histórico familiar, por exemplo, de um câncer de mama ou de algum câncer que é hormônio dependente, essa paciente provavelmente vai ser muito beneficiada de uma reposição hormonal. E isso, não estou dizendo para o resto da vida, talvez num curto período para trabalhar especificamente um momento da vida dela. Então, nós estamos lidando com esses 3 cenários, né? Aquela que não usa, a que está usando por um período específico e aquela que vai usar para o resto da vida por algum fator que há necessidade disso. Então, é complicado a gente dar esse passo na área do colega. A gente tem que aprender a lidar, a trabalhar em conjunto. Então, isso é uma coisa que eu acabo conversando muito no consultório. Eu nunca vou retirar uma reposição hormonal de um colega, mas eu acho que tem que ter essa conversa, tem que ter esse entendimento, porque às vezes a paciente chega para o colega, para o ginecologista, e tá ali falando que, eu tô com muito calorão, mas não fala que as varizes dela pioraram, que ela tá com dor na perna, que ela tá com a perna inchada. Pé gelado, que tu falou pé gelado, antes. né? Que às vezes acaba havendo uma constrição dos vasinhos lá na pontinha dos dedos e acaba ficando com aquele pé mais gelado, que às vezes o companheiro reclama que pé gelado no pleno verão. Então, tem que ter essa conversa, né? Então eu sempre explico, você já falou isso para o seu ginecologista, que a tua perna ficou ruim depois que começou a reposição, para a gente poder encontrar um meio termo para trabalhar isso, porque querendo ou não, quando a Gabi acabou de falar aqui que tem um depósito maior de líquidos fora, né? Então essa paciente vai ficar mais inchada. Ela vai ficar mais inchada e às vezes a culpa não é da coitada das varizes lá, né? É do próprio hormônio que tá faltando ali, que pode ser tratado. O que eu não entendi, eu quero fazer uma pergunta pra Cíntia. Assim, eu sempre
li algumas coisas que quando a mulher entrava na menopausa, pela queda dos hormônios, aumentava o risco cardiovascular. Mas daí, se ela usar hormônios, ela pode ter um aumento de problemas na circulação. Então, na verdade, quando a paciente faz a reposição hormonal, muitas vezes ela recebe doses mais elevadas até de progesterona, né? Eu acho que não é tanto de estrogênio. E vou te dizer que eu até não sou a melhor pessoa para falar disso, porque eu não faço reposição hormonal. O que acontece, que eu realmente observo, é que, claro, a gente hoje tem uma prescrição com muito mais parcimônia dos colegas com relação à reposição hormonal, tá? Mas a gente observa no consultório, assim, que os pacientes que utilizam, mesmo os jovens que utilizam anticoncepcionais, ou as pessoas mais velhas que estão fazendo a reposição hormonal, podem apresentar uma predisposição maior a fazer coágulos. Então, esses coágulos que a gente fala, eles ocorrem mais frequentemente dentro de veias, né? Então, a gente tem quadros de trombose venosa profunda, a gente tem mais risco disso, assim como a gente tem algumas doenças que deixam a gente com mais disposição para fazer esses coágulos, como o paciente que está com câncer, tá? Então, isso é o que está mais relacionado a esse uso de hormônio, tá? É a formação de coágulo. Então, muda o aspecto bioquímico do que a gente tem no sangue, na artéria, que ajuda a coagular. Aí, se tu tiveres uma mulher que tem fatores de risco cardiovasculares estabelecidos, que já tenha, vamos falar numa linguagem mais fácil de entender, uma paciente que já tenha formação de placas de gordura, de placas de ateroma nas suas artérias, né? Como é que a gente tem um evento cardiovascular ruim, que é um infarto, por exemplo? Não faz atividade. Tudo isso acaba, né, somando. Tudo isso predispõe ao entupimento de artéria. Mas o que eu quero contar aqui é o seguinte: quando a gente tem esses entupimentos de artéria, que são essas placas de gordura que a gente forma, porque a gente tem colesterol alto, porque a gente tem hipertensão, está sedentário, está com obesidade, é tabagista, tudo isso acontece, formou placa de gordura. Essas placas, elas têm uma superfície que é empurrada para dentro da artéria e ela é uma superfície inflamada, instável, e ela racha, ela faz fissura. E isso chama no sangue para tu fechar aquele buraco. E aí tu faz um coágulo. E aí, como tu já tá usando o hormônio que te ajuda a ter tudo prontinho para coagular, é muito mais fácil, se tu tiveres uma doença arterial, tu fazer coágulos e tu ter uma obstrução arterial numa perna, numa coronária, numa carótida, tá? Então, é aí que se sobrepõe o risco de entupimentos de artérias quando a gente tem uso de reposição hormonal. Porque, realmente, assim, a formação do coágulo sem esses entupimentos na artéria, ela acontece muito mais dentro de veia. Porque a veia é o local onde tu tem o sangue que ele passa mais lento, com um pouco mais de dificuldade, contra a gravidade nas pernas, né? Tu não tem uma bomba ajudando, tu tem uma panturrilha só ajudando, né? Então, eu acho que é isso que acaba misturando, por isso que a gente tem que olhar para essa paciente e avaliar qual é o risco cardiovascular dela, porque aí eu vou estimular essa formação de coágulo numa paciente que já tem um monte de entupimento de artéria. É que pra tu entender, assim, Gisele, uma forma bem simples, assim, ó. A questão é que o hormônio, ele não é sempre o vilão, ele pode ser um mocinho também. Só que o que acontece? A gente pega e bota tudo dentro do mesmo balaio e numa mesma faixa etária. Então, esse mesmo hormônio que a gente muitas vezes condena é lá para aquela paciente mais jovem que está fazendo um uso de um anticoncepcional, por exemplo, com uma dosagem bem alta de hormônios. Esse sim, que é aquele que a gente acaba escutando assim, nossa, uma paciente tão jovem fez uma trombose na perna. Ou se não, nossa, uma paciente tão jovem fez um AVC. E pode mesmo, porque assim como ela pode ter esse coágulo lá na perna, ela pode ter esse coágulo numa das veias do cérebro e fazer uma trombose venosa. Só que esse mesmo hormônio, se usado de uma forma adequada lá na menopausa, ele pode ajudar a proteger. Mas, como a gente falou antes, com parcimônia. E só aproveitando o gancho do que a Cíntia falou, esse entendimento de artéria e de veia é muito importante. A veia, ela é molinha, né? Ela é molinha e ela vem de baixo para cima. Então, ela não tem força suficiente para mandar aquele sangue que está lá no pé de volta para o coração. Ela precisa de uma ajuda.
E a principal ajuda é a nossa panturrilha. Então, por isso que a panturrilha é conhecida como nosso segundo coração. Quando alguém vai me perguntar assim, qual atividade física eu faço para melhorar minha circulação? Qualquer coisa que movimente a panturrilha. Nossa. Então, assim, ó, se você tá... Nós estamos aqui sentados e nós vamos ficar um tempão gravando esse episódio, o que a gente deveria estar fazendo? Movimentando o nosso pé para frente e para trás. Então, assim, movimentar a panturrilha, ter uma panturrilha tonificada, ela ajuda e muito nessa proteção, né? Já a artéria, ela é... Todo mundo conhece a nossa maior artéria, mais famosa, é a aorta, né? Então, o que é a artéria? A artéria, ela já é bem mais durinha e é aquela que se tu botar a mão aqui no punho, tu sente a pulsação. Então, ela pulsa. Ela pulsa por quê? Porque ela está diretamente ligada com o coração. E qual que é a nossa preocupação com ela? São essas placas que a Cintia comentou. Essas placas, elas vão se depositando, e isso é natural, é a evolução natural. Conforme a gente vai ficando mais velho com o nosso estilo de vida, vão ter depósitos de gordura, vão ter depósitos de cálcio. Às vezes os pacientes vão lá e fazem um raio-x qualquer e aparece a artéria toda calcificadinha ali, porque acaba sendo a evolução. E na menopausa, principalmente em mulheres que já são diabéticas ou que fumam, isso daí se agrava mais, e esses eventos desse coágulo que está ali, desse sangue que está passando um pouco mais devagar, que está, digamos assim, que é um pouco mais viscoso, justamente por causa disso, ele vai grudar ali e aí sim vai fazer um infarto, vai fazer o AVC, vai fazer o derrame. Então, por isso que é muito importante essa atenção à saúde vascular nesse período que a gente está preocupado não só com a queda da libido, com o calorão, com o rosto que está derretendo. O que eu acho, assim, ó, que essa fase, como tu falou, é uma fase natural, que é da vida e vai vir para todas, tomara, né, que as pessoas possam passar por isso. Então, é o momento das mulheres prestarem atenção em si, como eu falei antes, sobre a resiliência, né? Que sempre as cargas, eu acho, da vida acabam sendo mais pesadas para a mulher, a criação dos filhos, trabalhar fora e cuidar da casa, acaba sendo mais para a mulher. Então, é o momento dela parar, se olhar e talvez naquela hora ali, não só se queixar, eu tô com dor, meu rosto, minha pele está caindo, parece que eu estou derretendo. Se dá atenção que talvez muitas vezes ela não se deu lá no passado, porque tinha os filhos pequenos. Então, olhar isso como um momento dela agora. Bom, agora eu vou me cuidar, meus filhos já estão mais crescidos, não precisam tanto de mim. Para ela fazer atividade, ela não tem condições de pagar uma academia. Tem nas praças, às vezes, aparelho, uma caminhada ao ar livre numa praça, uma caminhada num lugar legal, já é uma boa atividade, ótima atividade física, convidar uma amiga. Então, assim, sair da cadeira, sair, às vezes, daquela posição de vítima que, né, tá tudo ruim agora, eu tô com falta de libido, eu tô entrando em depressão, e dar um primeiro passo. Às vezes, o primeiro passo, muitas vezes, é o mais difícil. E ela pode fazer isso e vai melhorar toda a vida dela, vai melhorar a saúde, ela vai se sentir melhor, ela já vai voltar para casa com mais disposição, com vontade de fazer uma dieta, com vontade de se cuidar, porque não precisa, mas é muito fácil falar, tem dinheiro, porque precisa ter dinheiro. Não precisa ter vontade, precisa tomar o primeiro passo e amor próprio. Eu acho que nessa fase da menopausa, o mais importante para as mulheres é o amor próprio, se cuidar e querer melhorar. Querer chegar lá na frente com qualidade de vida e com saúde. Foi bom tu tocar nesse assunto, porque assim, não relacionado à menopausa, mas a idade em que acontece a menopausa é uma idade muito frequente para os nossos cânceres, né, relacionados à mulher, né? O que eu quero falar um pouquinho, assim, eu dar a minha visão, tá? Essa visão da parte oncológica, tá? É óbvio, gente, que quanto mais nós vivermos, maior a chance de desenvolver algum tipo de câncer. Então, as coisas coincidem, tá? Então, é muito mais comum as mulheres nessa fase da menopausa ter mais câncer de mama, mais câncer de cólon, é muito mais incidente. Tá diretamente relacionado aos hormônios? Não, eu vou dizer para vocês, não tá diretamente. Coincide com a fase dessa mulher, com o próprio envelhecimento natural. Outro aspecto, assim, que eu acho bem importante ressaltar, existem alguns tipos de tumores que eles são hormônios dependentes. Então, eles precisam do estrogênio, eles precisam da progesterona para se desenvolverem. Qual é o mais estudado?
câncer de mama, que é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. Então, o que que acontece? Vamos pensar assim, ó. Aquela mulher, mesmo com 60, 70 anos, ela tá já, ou se vocês quiserem uma mulher mais jovem, de 50 anos, que está na menopausa, mesmo que a dosagem hormonal de estrogênio dela seja menor, aquele tumor dela depende daquele pouco estrogênio que ela ainda produz, tá? E aí o que que a gente sabe? Mulheres acima do peso, então o tecido adiposo, a gordura, está envolvida na produção desses hormônios. Então, as mulheres com sobrepeso e obesidade, elas vão ter uma taxa hormonal de estrogênio, por exemplo, maior do que uma mulher com peso adequado. Então, isso é importante a gente saber. E vocês vão pensar assim, não, ela está na menopausa, então ela está produzindo menos hormônio, ela vai ter menos câncer de mama. Não, né? Não é exatamente assim. E o que que eu faço para tratar essas mulheres? O meu objetivo, se o câncer de mama é receptor hormonal positivo, eu vou diminuir ainda mais os hormônios dela, né? Eu vou tratar através de uma terapia medicamentosa que eu vou diminuir ao máximo. Eu vou potencializar os efeitos da menopausa dessa mulher? Sim, né? Ela vai ter mais fogacho, ela vai ter mais dificuldade para dormir, ela vai ter mais ansiedade, mais alteração de pele. Mas isso é uma forma que eu vou tratar e é custo-benefício. Para aquela mulher vale a pena naquele momento. Aí vocês pensam assim, tu tá dizendo que tu vai diminuir os hormônios. Tu é contra a reposição hormonal? Não, eu não estou dizendo que eu sou contra a reposição hormonal. Eu faço parte de uma geração, conforme a Gypsy falou, quando eu estudava gineco na faculdade, era hormônio para todo mundo. Chegou no consultório, é hormônio, tá aqui, vou resolver os teus problemas. Tu não vai perder osso, tu não vai perder músculo, a tua pele vai ficar bonita, tu não vai mudar a tua distribuição de gordura corporal. Excelente! Só que a gente percebeu que isso, com o tempo, prejudica essas mulheres. Aumenta o risco cardiovascular, aumenta alguns tipos de câncer, então é importante. Pode ser feita a reposição hormonal? Pode, gente, mas a gente vai ter que avaliar individualmente. A mesma questão que vocês falaram, gurias, essa mulher. Eu vou ter que avaliar qual é o risco familiar de câncer dela, se ela tem condições de fazer testes genéticos para eu ver a predisposição genética dela para determinados tipos de câncer. Então, tudo a gente tem que ter muita parcimônia e muito equilíbrio. Tá certo, mas a gente tem que analisar individualmente cada caso. E ver não é para amadores, né? Não. Gente, não. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, são somados. Não, é exatamente o que a Gypsy falou, assim, é o bonzinho e é o vilão ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que manter um equilíbrio. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu acho que a gente não está demonizando a reposição hormonal, né? A gente está mostrando os dois lados. Eu acho que hoje em dia existe bastante essa individualidade da reposição hormonal, né? E eu acho que isso acaba melhorando muito a qualidade de vida também dos pacientes, né? A própria questão dos calorões é uma coisa que acomete bastante as mulheres e que realmente incomoda elas. Durante um dia tá todo mundo numa sala fechada com o ar-condicionado ligado, com frio, e tu tá ali suando, né? É desconfortável, atrapalha a vida social dela. Na alimentação tem algumas coisas que a gente pode melhorar, né? Nesses fogachos. O chá de amora branca já foi bastante estudado, a Vitosa Cactus também, né? A associação desses dois fatores ajuda a amenizar esses sintomas, utilizando de uma forma correta, né? Então toda a parte fitoterápica tem que ser utilizada da maneira correta e de maneira contínua, porque é uma coisa muito mais sutil se tu for comparar com uma reposição hormonal, por exemplo. Então essa combinação desses dois fatores, por exemplo, da Vitosa Cactus e da amora branca, tem que ser utilizada 3 vezes ao dia. Então tu tem que fazer a infusão daquele chá e fazer a utilização diariamente, 3 vezes ao dia, para ter um benefício. Mas foi estudado que realmente melhora esses sintomas. Então acho que são coisas também que valem a pena serem associadas no tratamento. Não, outra questão que tu falou ali que eu achei bem interessante, agora eu estava pensando, é mais incidente câncer de cólon, que é câncer de intestino. Aí tu comentou sobre a alteração, né, da microbiota dessa mulher nessa fase. Então isso é óbvio que está envolvido, né? Eu vou alterar, ela vem uma vida inteira com uma determinada microbiota, né? Mas ela vem uma vida inteira com uma dieta desequilibrada, e chega naquele momento da menopausa
porque eu vou ter mais um fator de risco e acaba fazendo o diagnóstico de um tumor de colo. Da microbiota, é importante 3 fatores, assim, cuidar a ingestão de açúcar, então reduzir ao máximo, né? Porque tu vai, mesmo que tu faça uma reposição dessa microbiota intestinal, que tu use probióticos, se tu tiver uma alimentação muito rica em açúcar, tu vai estar matando, né? Selecionando, tu vai estar estimulando esses micro-organismos que não são benéficos para esse momento. Do mesmo jeito o adoçante. Então, não adianta trocar o açúcar pelo adoçante nesse momento, que o adoçante é super prejudicial para a microbiota intestinal. E o vinho tinto também. Né? O álcool em si já é bem ruim, o vinho tinto é ainda pior para esse momento. Então, mas tem que ter um equilíbrio, né, Gabriela? Um equilíbrio, mas um vinho verde, de repente, já não tem tanto esse Vinho verde. Agora que falou vinho pode ser um protetor, né? Agora, a ingestão... Uva, não vinho. Uva! Pensei que era um vinho, sim, já. Olha só, estão querendo tomar álcool. Vinho não, álcool não é bom. E esse fator do açúcar, né? O açúcar a gente já falou, que dá glicação, que acaba competindo com o colágeno, alterando a proteína que forma o colágeno, endurecendo com aquela pele mais flácida. Então, o açúcar, se a gente pudesse tirar da nossa vida, ingerir o mínimo possível, seria o ideal, né? Outra coisa que eu percebo muito também nessas mulheres, nessa fase, assim, são os dentes, que as mulheres às vezes chegam apavoradas no consultório, porque às vezes os dentes acabam frouxando, acaba diminuindo a produção de saliva por conta da ingesta menos de água também, por conta desses hormônios, acaba alterando esse fator que a saliva é como se fosse uma água que limpa os dentes, né? Ela equilibra o pH ali, deixa o pH mais básico, e aí a pessoa chega com os dentes sangrando, frouxos, com perda de dente ígido. Ígido é dente sem problema algum, não tem cárie, não tem nem restauração, e às vezes se tu puxar o dente sai, por conta de falta de cuidado, por conta de falta de orientação, talvez lá atrás, mas é um momento que tu pode cuidar. O dentista, eu não tenho condições de ir no dentista. Vai nos postos da prefeitura. Então, assim, tudo tem uma solução se a pessoa tiver uma boa vontade, um interesse de procurar ajuda, né? Então, eu vi um estudo sobre o colágeno, que tu estava falando ali, que durante os primeiros 3 anos de menopausa diminui de 25% a 30% a expressão de colágeno. A partir dos 25 anos, a gente já começa a diminuir. Falam em 1% ao ano, às vezes tem estudos que é menos, que é mais, que há uma diminuição do colágeno a partir dos 25 anos. A suplementação desse colágeno também pode ser utilizada, né, nesse período. Também é controversa, né? Tem estudos que falam que o colágeno, que tu deve usar o colágeno, tem outros que falam que não adianta nada, que vai fora. Eu, particularmente, uso um colágeno que é solúvel, e acho que deu um resultado, assim. Quando eu não uso, eu noto um pouco mais de flacidez, percebo alguma coisa. Que eu sei Na dúvida, se tu pode, usa, né? O colágeno, ele é uma proteína, né? Então, de nada adianta tu fazer uma reposição de colágeno se tu não tem uma alimentação adequada em proteína. Teu organismo não vai separar que aquele colágeno que tu tá usando, aquela proteína que tu tá usando, é pra tua pele, pro teu cabelo, pra tudo ficar bonito. Vai ser pra onde precisar primeiro. Então, alimentação equilibrada em proteína primeiro, depois uma reposição de uma suplementação de colágeno junto com outros fatores. Eu acho que o silício ajuda bastante, a vitamina C ajuda bastante para ti. Se tu tem a possibilidade de utilizar, vai fazer uma eficiência melhor dessa suplementação de colágeno. O uso de antioxidantes nessa época é muito importante, principalmente para a pele. Tipo, vitamina C, vitamina E, o silício, tudo isso são moléculas que vão pegar aquela célula que está ali, que perdeu um elétron, é toda uma física, e daí vai deixar estável. O magnésio é um antioxidante, então tudo que tu puder usar de antioxidante, tem antioxidantes nos alimentos, né? A cúrcuma, diz que é um ótimo antioxidante.
que tu pode usar para melhorar essa fase. Gurias, assim, deixa eu só botar um parênteses, assim, a gente tá falando vários aspectos, né, agora eu me coloquei no lugar de quem tá ouvindo a gente falar. Perde tudo. Jesus, né, cai os dentes, sangra a gengiva. Tem que repor tudo, toda a tabela periódica. Fica sem músculo, sem osso, para aí. Né? Acho que agora vamos... que tem solução. Calma. Agora acho que a gente vai ter que falar que existem aspectos bons, óbvio que existem, né? Pode citar. Não, olha, um deles Sabedoria. Não. Adquire O principal é, né, porque tu tá num momento da tua vida e a grande massa das mulheres é não desejarem mais filhos. Isso é benéfico. Isso é um ponto positivo, gente, né? Não ter que usar mais anticoncepcional ou DIU, seja lá, é um aspecto positivo? É um aspecto positivo, tá? Tem algumas mulheres que nessa fase da vida elas conseguem se dedicar mais à profissão, porque os filhos já estão maiores, então tem aspectos positivos, né? Por favor, né? A gente tá ressaltando os aspectos negativos e a gente está tentando orientar como que a gente pode minimizar isso, né? Pelo menos na minha visão. A gente não quer dizer que tudo é ruim, pelo amor de Deus, né? Eu acho que vocês também têm que dar uma visão. Eu acho que não, e a gente não quer dizer que tudo é ruim, eu acho que tudo também tem soluções, né? Então a gente citou vários pontos que podem acontecer, mas também a gente consegue minimizar vários sintomas, passar de uma forma mais suave por esse momento que todas nós passaremos, se Deus quiser. Porque qual que é a ideia dessa nossa conversa? É informar, primeiramente. Eu acho que a educação e a informação é que vão fazer a diferença nesse mundo, né? Exato. Então a gente informando de uma forma simples, clara, leve, que nem a gente está aqui brincando, mas tratando de assuntos sérios e trazendo para essas pessoas que podem ser que não estejam passando por esse momento, mas com certeza conhecem alguém que está passando por esse momento, consigam levar essa informação e mostrar justamente isso. Pessoal, tem solução para esse período difícil que vocês estão passando, para passar de uma forma mais leve, mais tranquila e que vai passar, como todos os outros momentos. Talvez ele não seja um momento leve, não é tão simples, mas talvez a gente precise mesmo de ajuda. A gente precisa de alguma motivação, seja ela qual for, para que a gente procure nutricionista. Daqui a pouco a gente precisa realmente mudar hábitos alimentares, tem que aprender a fazer uma atividade física que às vezes não gosta, né? Então, são todas as adaptações que a gente vai sofrer. Agora eu escutei muito o que vocês disseram sobre todas as nossas perdas. Eu pensei ironicamente que a gente aumenta o colágeno nas nossas artérias, que é o que deixa nossas artérias mais rígidas e nos causando hipertensão. Aí pro lugar errado. Eu não sei, eu não prescrevo colágeno. Estou te dizendo que as alterações bioquímicas que acontecem na artéria causam um aumento da rigidez arterial. Isso é uma coisa até que a gente avalia no consultório, tá? A rigidez arterial. A gente tem uma maior deposição de colágeno e outros fatores que induzem a vasoconstrição e a essa doença que é a aterosclerose e a esclerose arterial, que deixa a artéria mais rígida e deixa a gente hipertenso, com aumento do risco cardiovascular, de AVC, de infarto. Isso é uma coisa super interessante que a gente está falando. Muito bom. Porque todo mundo fala, vamos usar colágeno, que é legal. Eu nunca tinha, sinceramente, ouvido isso, que pode, né, nas artérias desse... Mas eu não sei se a gente repondo, assim, via oral, topicamente, se isso se deposita lá. Assim como tu sugeriste aqui, aquela hora falaste do cálcio, o que eu posso dizer é que o cálcio, ele é um cátion, né, positivo, 2+, eu sou técnica em química também. Percebemos. Ele é um cátion que funciona dentro do nosso organismo fazendo tamponamento. Então, onde a gente tem inflamação, o cálcio se deposita. Não é à toa que a gente, quando faz um granuloma ou tem algum processo inflamatório, um abscesso, qualquer coisa que seja, a gente cria um caroço, aquele caroço é cheio de cálcio, tá? Então, quando a gente tem placas de ateroma, de gordura nas nossas artérias, e a gente tem uma superfície, como eu falei, frágil, e ali dentro daquela placa de gordura tem muita inflamação, tem só coisa ruim dentro daquela placa de ateroma, de gordura. O cálcio vai lá para tamponar aquela inflamação e para melhorar o pH daquela situação.
interesse. Então, é por isso que a gente deposita o cálcio, né? Eu não sei te dizer se o aumento da ingesta de cálcio causaria esse depósito, mas eu sei que o princípio para que a gente tenha calcificação nas placas de ateroma é a inflamação que acontece em todo aquele processo ali de empurrando a artéria, rasgando, inflamando embaixo e entra a gordura, entendeu? A melhor se machucando e o cálcio vem para tentar amenizar um pouco tudo aquilo que está Então, a acontecendo. melhor coisa para esses vasos, artérias, todos esses entupimentos é caminhar, correr, tá bem. fazer atividade, se movimentar, não ficar parado. O resumo é o quê? A gente acaba resumindo muita coisa nisso, né? A alimentação saudável, né? Atividade física regular. Resumindo, é o estilo de vida. É o estilo de vida, né? E só depende que vai impactar da pessoa, positivamente, né? E só depende de nós mesmos. Então, eu acho que sim, eu espero que com essa nossa conversa leve e descontraída, a gente tenha trazido um pouco de informação para vocês, tenha trazido pelo menos uma gotinha de esperança que nada está perdido. Tem luz no fim do túnel. É possível, dá para passar bem por essa fase. Viver. E se apesar vocês da menopausa. ficaram com alguma dúvida, ainda tem algum questionamento que vocês queiram que a gente possa ajudar vocês, podem nos mandar perguntas, que assim que possível a gente vai responder para vocês. Podem perguntar no nosso Instagram, mandar um direct, podem perguntar no nosso canal no YouTube também. Isso mesmo, nos acompanhem por todas as redes sociais. E até a próxima. Até a próxima. Vamos lá. Viva a menopausa!